Boa noite, Reginaldo Bar. Boa noite, família. A gente está começando aqui mais um Filosofia de Boteco. Lembrando que Filosofia de Boteco é uma das ações do projeto Expansão do Hip Hop na Leopoldina, que é um projeto idealizado pela Associação Cultural, Associação Coletiva Resistência Cultural, realizado por Koinonia, através de patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, avisado, eu queria convidar todo mundo aqui a participar, todo mundo que está no bar, todo mundo que vai assistir aí depois, junto com a gente aqui, bater um papo sobre a história do subúrbio do Rio de Janeiro, né? O Filosofia de Boteco, a gente chama de Filosofia, é um projeto que a gente vem trazer um conteúdo para ser debatido aqui na mesa de um bar. O pessoal está tomando uma cerveja, comendo petisco e está acompanhando um bate-papo com conteúdo. Se quiser participar, é só levantar a mão, fazer a sua pergunta e a gente está aqui aberto. O papo de hoje é sobre histórias do subúrbio carioca. Eu trouxe dois amigos, dois companheiros, dois camaradas aqui, o Fabrício e o Rafael, para conversar um pouquinho sobre o nosso subúrbio, sobre o lugar onde a gente vive, o lugar que a gente ama. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Aqui à minha esquerda o Rafael, depois o Fabrício. Bom, vamos embora. Bom, primeiro, muito bom estar aqui com vocês na luta, na resistência, falando sobre subúrbios. É importante saber que a gente está aqui, vamos pontuar isso, né? Numa chuva torrencial no Rio de Janeiro, né? Característica para o final do mês aqui, transição de janeiro para fevereiro, né? Em pleno clássico do Fla-Flu rolando e a gente trocando uma ideia aqui no bar. Então isso para mim é suburbanidade total. E eu vou contribuir minimamente aqui trocando, aprendendo, né? Falando um pouco sobre o meu tema de paixão, de vida, que é entender o que são os subúrbios do Rio de Janeiro. O que são os subúrbios plurais, o que são os subúrbios que se constituem da rua, dos atravessamentos das esquinas, das encruzilhadas. Esses subúrbios que durante muito tempo foram interpretados equivocadamente, né? Como suburbe, como aquilo que estava embaixo da cidade, mas que na verdade etimologicamente representa aquilo que está no entorno, né? A própria etimologia latina da palavra pressupõe aquilo que a cidade se expandia, aquilo que dialogava com a cidade, né? Então, de forma dialógica, o subúrbio é isso, né? É esse arrabalde, esse entorno, essa circunvizinhança, esse espaço onde a cultura cresce. Já dizia o mestre Ney Lopes que ele não gosta de usar a palavra subúrbio, ele gosta de usar interlândia, né? Porque é o espaço onde a potência cultural suburbana se estabelece. Então a gente está aqui um pouquinho para falar, e eu sou historiador, pesquisador, morador suburbano, sou a quinta geração de suburbano de uma das ruas mais poéticas do Rio de Janeiro, né? Desculpa a minha licença poética, mas eu moro na rua Cruz de Souza, poeta simbolista com Fagundes Varela, romancista, no bairro do Encantado, entre Piedade e Água Santa. Isso me fez entender a importância de estudar, né? E conhecer a potencialidade dos subúrbios como um todo, né? E como já dizia Lima Barreto, esses caixotinhos humanos têm muita cultura para contar. Então a gente vai trocar, vai falar aqui, vai com certeza aprofundar, né? E problematizar algumas dessas visões equivocadas sobre o que vem a ser subúrbio no Rio de Janeiro e falar muito sobre as potências suburbanas. Bom, meu nome é Fabrício Gonçalves, eu sou formado em História pela UF, sou colega do Bruno aqui de faculdade, fiz mestrado em Teoria Literária na FRJ, doutorado, né, na FRJ também em Teoria Literária, estudei a obra do Aldir Blanc, né, e diferente do Rafael, o subúrbio não é o meu centro de estudo, mas é central, né, no meu tema de doutorado, no meu estudo de doutorado, que é a obra do Aldir Blanc, que é um compositor, é um escritor, né, que falava sempre a partir da Zona Norte, a partir do subúrbio, né? E para mim é fundamental pensar o subúrbio ou os subúrbios enquanto uma multiplicidade ou enquanto uma encruzilhada cultural, né? Que traz uma potência de possibilidades e do que constitui o Rio de Janeiro, né? É impossível pensar o Rio de Janeiro sem a cultura suburbana, né? Até mesmo, outro dia eu falava com um amigo meu, aquilo que a partir do Rio se projetou nacionalmente
como grandes nomes do cinema novo. Leon Hirschman é um suburbano, né? E outros nomes. Samuel Havey, uma série de nomes que a gente for pensar na cultura nacional, vieram do Rio, né? Como subúrbio, pensando o Rio enquanto encruzilhada suburbana. Na verdade, o subúrbio é o grande centro que está em toda parte e está em parte nenhuma, né? Como a própria encruzilhada. Rapaziada, antes de eu levantar aqui a primeira bola, eu vou pedir até para a produção me ajudar aqui com os arrobas para a galera seguir. O primeiro arroba é o arroba Filosofia de Boteco 2024. Meu arroba também, professor Bruno, com 2 N's. Do Fabrício, qual é o seu, Fabrício? Fala aí no microfone. Eu tenho o meu perfil pessoal, é Fabrício Bloch, com CH, e tem uma página que eu mantenho que é Querelas do Brasil, em homenagem ao Aldir, né? Eu tenho 3 patronos, né? O Aldir, o Ney Lopes, citado aqui pelo Rafael, e o João Antônio, Querelas do Brasil. Rafael. Galera, quem quiser seguir os trabalhos, é bacana porque eu estudo subúrbio tem um pouquinho mais de 2 décadas, né? A gente já tá velho, eu já posso confessar que já passei dos 40 anos, já tem um tempinho. Então, e a gente vem ao longo desse tempo pesquisando, estudando a história do subúrbio e produzindo alguns, como é que eu vou dizer assim, pontos de conexão, né? Eu sempre brinco que a história do subúrbio está por ser escrita. A gente ainda não tem uma história conclusiva sobre a história de Bom Sucesso, Olaria, Ramos, Penha, né, Braz de Pina, Cordovil, enfim, sobre quase toda a região da Leopoldina. Então a gente precisa produzir essa história. E a gente só pode produzir essa história de forma coletiva. É impressionante entender isso. A história do subúrbio é, acima de tudo, a história da coletividade. E de uma coletividade que transborda esses limites do que a gente concebe como Zona Norte e Zona Oeste, né? Eu sempre brinco que o Rio de Janeiro é uma cidade mosaico. Mosaico como esses caquinhos plurais que formam o subúrbio, onde cada cor, cada formato, cada elemento tem sua particularidade. Mas só existe, né, se você consegue analisar o todo. Consegue analisar aquele mosaico, né, através desse ethos suburbano que é esse cimento cultural que nos liga. A gente não opera no campo administrativo da cidade do Rio de Janeiro com a categoria subúrbio desde o início do século XX. Ou seja, desde a Lei Orgânica Municipal de 1894, a gente não tem mais freguesias rurais e urbanas. A gente tem distritos, bairros e depois áreas de planejamento. Só que essa categoria é tão forte e produz tanta identidade na cidade que até hoje a gente fica falando. Somos suburbanos e nos identificamos com características desse ser suburbano, né? Então uma dessas características está aqui com a gente, que é o botequim. É o bar. A gente não pode esquecer nunca que o botequim, ele é uma característica fundamental dos subúrbios cariocas, né? Morando na Rua Cruz e Souza, no número 431, em que a minha família se estabeleceu lá com o meu bisavô, para chegar na minha casa do ponto de ônibus até lá, eu passava por 4, 5 botequins fundamentais. Fundamentais para me informar, para me hidratar, para minha sociabilidade carioca. E o botequim é, acima de tudo, esse espaço, né, da extensão do intertício entre a casa e a rua do subúrbio. É o lugar onde a gente produz conhecimento. Sim. Então é fundamental mostrar que no subúrbio a gente tem isso, a gente tem essa troca, a gente tem essa sociabilidade, né? A gente tem essa experiência suburbana que é fundamental. E por que eu estou buscando o bar para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre esses elementos importantes do subúrbio? Que é a primeira provocação aqui. O subúrbio é o lugar onde as razões se tornam fluidas, onde as convicções, as certezas são postas em prática. É aquele lugar que você vai perguntar, será que aquele fulano é fiel mesmo? Será que aquele maluco realmente é flamenguista? Pô, será que fulano de tal nasceu aqui mesmo, é cria? E por que eu falo isso? Porque a premissa fundamental do subúrbio, desse lugar de integração, desse lugar que é uma parte da cidade, né, da história diaspórica do Rio de Janeiro, o subúrbio é um lugar de encruzilhada, de troca, como você falou. A rua que eu morava era uma rua plural, mas a minha vila tinha Dona Irene, que era uma portuguesa açoriana, tinha o seu Rangel, que era, né, um judeu, né, radicado no subúrbio do Rio de Janeiro. Tinha o Ricardo, que era uma família que veio do interior do Nordeste, se eu não me engano, paraibanos, para ali. Tinha uma parte da minha família que é a Caiçara da Ilha Grande, outra parte também que é pernambucana, paraibana. E todos eles viviam numa vila de, sei lá, 7 casas, onde só um dos moradores tinha telefone.
E quando alguém ligava, meu irmão, ligava para aquele cara, e aquele cara gritava, e o outro gritava, e era aquela vila que meu pai e minha mãe eram professores, iam sair para trabalhar, e a Dona Irene tomava conta da gente. Se a gente falasse qualquer coisa, ia dar merda, que a Dona Irene ia falar. Então isso, para mim, é uma síntese desse espaço carioca, né? Então, tô puxando esse gancho pra gente falar dessas pluralidades. Estou falando do bar como lugar da incerteza, da gente chegar lá e achando que sabe uma coisa e sair achando outra. E a primeira provocação que eu trago pra gente conversar sobre isso aqui é: o que é o subúrbio? A gente sempre define o subúrbio como lugar distante, como lugar perigoso na história do Rio de Janeiro, e como lugar pobre ou carente. E aí eu te falo, o Encantado ou o Engenho Novo, que eu fui morar depois que casei, ficou a menos de 8 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Sim. Você chega de trem ali, desde 1858, você chega de trem ali, né, percorre esse trajeto em menos de meia hora. Por que o Encantado é subúrbio, distante, e o Recreio dos Bandeirantes, que nem trem tem? Tem uma questão de classe aí por trás, né? Aí você que fala, toca não, isso. mas subúrbio é um lugar perigoso. Aí eu falo assim, tá, vamos analisar então o mapa criminal da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver onde acontecem os principais roubos, assaltos, a mão armada, né? Ah, não, mas tem tráfico no Rio de Janeiro inteiro. Todos os lugares, como tem milícia também. Mas, se a gente pega para ver os índices de assalto, o índice de roubo em Copacabana é muito superior ao Encantado, por exemplo, que eu nasci e fui criado. Então, na prática, andar pelas ruas de Copacabana é mais perigoso do que andar pelas ruas do Encantado. Eu estou falando objetivamente. Sim. Da mesma forma que esse conceito de que subúrbio é um lugar pobre, sem recurso, não se explica se a gente pegar bairros como Campo Grande, que vigora entre os 10 bairros mais populosos da América Latina e tem uma arrecadação comercial gigantesca. Bairros como a Tijuca, que é o 5º bairro mais populoso do município do Rio de Janeiro, que também tem uma arrecadação muito significativa, como Madureira. Então eu já começo fazendo essa afirmação, que podia ser uma afirmação pertinente a qualquer bar. O que a gente concebe como subúrbio no Rio de Janeiro hoje? E aí, Fabrício? O Rafael traz uma questão importante, né? O subúrbio como uma encruzilhada carioca. Ele falou da vila onde ele morava, né? E da rua onde ele nasceu, foi criado. Eu moro na rua Paula Brito, né? No Andaraí, que é uma rua que tem o nome de uma figura que está um pouco esquecida, que foi fundamental, até mesmo, a gente pode dizer, de uma espécie de pré-história do movimento negro brasileiro, né? Paula Brito era um sujeito negro e que foi um grande agitador cultural, que foi fundamental na formação de Machado de Assis, né? Que é um escritor carioca por excelência e que muita gente coloca em contraposição a Lima Barreto. Eu acho que eles têm mais uma dialética do que uma contraposição dicotômica, né? Mas sem aprofundar esse tema, né? Eu acho que o subúrbio é justamente essa grande encruzilhada cultural. Você pega aqui o subúrbio da Leopoldina, né? A gente tem ali o Cacique de Ramos, né? E quase ali na Juvenal Galina, quase em frente, uma sinagoga, né? Você tinha uma comunidade judaica muito, muito pujante aqui, né? Eu estava conversando aqui com o Rafael antes da gravação, né? Você pega figuras que foram absolutamente fundamentais na cultura nacional, no cinema novo, por exemplo, como Leon Hirschman, né? Que fez aquele filme sobre a garota de Ipanema, mas é um cara que também fez um filme sobre o Partido Alto, um documentário conhecido, famoso, com Candeia, e é um suburbano, é um cara que nasceu e foi criado, filho de imigrante, nasceu e foi criado ali no Lins de Vasconcelos, né? Então, se a gente pegar a própria cultura carioca, a cultura carioca, ela é fruto, em grande medida, desse subúrbio, né? Desses subúrbios, né? O Rafael usa muito isso no plural, e eu acho muito importante isso, né? Porque o subúrbio carioca, a partir de uma imagem vendida, né, de uma cidade cartão postal, de uma cidade turística, né, que é vendida para fora, foi criada aqui ideologicamente, mas se a gente for fazer uma leitura contrapelo benjaminiana, né, da própria ideia de subúrbio, da própria ideia de uma cidade de partida, a gente vê que essa cidade, claro, que tem uma partição claramente, né, socioeconômica, mas o próprio subúrbio é plural, né? E a própria cidade cartão postal e tudo aquilo que é vendido como a imagem de uma brasilidade, sobretudo a partir do Rio de Janeiro, que em si mesmo, eu gosto de dizer que o Rio de Janeiro
Eu bebo muito no Simas, nos Antônio Simas sobre isso, né? É uma cidade encruzilhada, e mais do que isso, é uma cidade encruzilhada, uma encruzilhada feita de encruzilhadas, que é uma encruzilhada do Brasil, né? E da própria cidade em si mesmo, uma espécie de encruzilhada ao quadrado, né? A gente vê que grande parte dessa cultura carioca, daquilo que se tem de mais vigoroso da cultura carioca, vem dos subúrbios, né? Desses subúrbios no plural, né? O Simas fala de uma cidade de pequenas Áfricas, né? Tem uma ideia também que se consolidou, que se solidificou, se cristalizou de uma pequena África, claro, que foi importante ali, né? Na Cidade Nova, naquele entorno ali, mas você tem um vigor de pequenas Áfricas que estão aqui na Zona Norte, na Zona Oeste, e até mesmo no Grande Rio, na periferia urbana do Rio de Janeiro, e que constituem aquilo que é mais fundamental do Rio, né? O Simas costuma falar que o Rio não inventou o samba, mas foi o samba que inventou o Rio de Janeiro, né? E esse samba que inventou o Rio de Janeiro, se a gente for procurar, né, ele tem raízes em Minas Gerais, tem raízes no samba paulista, na Bahia, como diz o próprio Aldir, que é o meu sujeito de estudo, né, não objeto, mas sujeito de estudo do doutorado, né, o samba famoso, que foi gravado pela Clara Nunes, que deu título ao último disco dela, Nação, né, que tem música de João Bosco, letra do Paulo Emílio e do Aldir Blanc, né, deságua o rio na Bahia, né, e esse rio que deságua na Bahia é tanto o rio, né, os rios do Rio, ou talvez o rio Maracanã, que é tão importante para o Aldir, né, que era um tijucano, que era um sujeito da Zona Norte, da Tijuca, quanto o Rio de Janeiro, enquanto capital cultural, durante até 1960, até Brasília, política, né? Então esse rio que deságua na Bahia, eu acho uma grande metáfora do Rio de Janeiro, né? Cidade, né? Polo cultural, enquanto metáfora do Rio enquanto cruzilhada, né? Os rios que deságua para a Bahia e que se abrem para todos, para essa maior encruzilhada que é o Atlântico Negro, né, das culturas cariocas que formam a cultura carioca. Eu vou devolver a pergunta com igual Chaves lá. O burro responde a pergunta com outra pergunta, né? O quanto com essa ideia de subúrbio, o quanto com as estruturas que foram tendo, as estruturas urbanas, né, que foram se desenvolvendo do porto para cá, o quanto isso foi fazendo com que essa percepção de subúrbio foi sendo modificada, né? Porque de acordo com que você vai tendo estradas de ferro para cá, você começa a ter as olarias aqui, e tá a estrada de ferro passando lá em Ramos, você começa a desenvolver mais essa localidade, e isso vai modificando a ideia que se tem do que é subúrbio. Então, no Rio de Janeiro é engraçado, né? Porque o subúrbio é um conceito historicamente datado. E ele sofreu modificações ao longo do tempo, né? E no Rio de Janeiro, ele sofreu muitas modificações, sobretudo pelo fato do Rio de Janeiro ter sido capital da colônia desde 1763, depois capital do Império a partir de 1822, e depois capital da República a partir de 1889, né? Até os anos de 1960, até a transferência para Brasília. Então o Rio de Janeiro era um palco de disputas políticas e, obviamente, de disputas narrativas sobre a cidade. Não à toa, no Rio de Janeiro surgiram disputas em volta de uma série de topônimos, uma série de nomes, como a própria disputa com relação ao nome sobre favela, né? Com relação ao próprio nome sobre baixadas, com relação ao próprio nome sobre subúrbios. Então, a gente entender a história e o processo histórico de formação e de interpretação, né? E de até mesmo depreciação da categoria subúrbio, nos remete a entender um pouco melhor a história da segregação socioespacial do Rio de Janeiro, dessas disputas. Eu sempre acho importante, antes de começar falando sobre isso, falar que ainda hoje a gente reproduz essa lógica. Sim. E a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre o subúrbio. Eu sempre falo que o subúrbio é aquilo que, se ninguém te pergunta o que é, você sabe, mas se alguém te fala onde começa, onde termina o subúrbio, a pessoa fala, não sei. Tijuca, é mais que fronteira, subúrbio, não é? É mais que fronteira geográfica, né? Pô, tem um filme do Luiz Cláudio chamado Não Existe Fronteira Entre as Pessoas, que ele vai pro Rio Meriti e fala, peraí, se eu atravessar aqui, né, da Pavuna para São João do Meriti, passei aqui em cima do rio, eu deixei de ser suburbano para ser metropolitano? O que aconteceu, né, numa caminhada mínima que eu dei aqui? Então a gente precisa, de fato, problematizar isso. E a gente tem que começar problematizando pensando, peraí,
Se nós somos a maioria da cidade, porque os subúrbios é a maioria esmagadora da cidade, por que a gente ouve uma narrativa que vende a ideia do subúrbio de frente para o Cristo Redentor e não de costas? Por que a gente vende uma ideia de cidade oceânica que só contempla 17 bairros da Zona Sul, porque até a Rocinha não entra muito bem nesse campo, mas a maior orla de cidade do Rio de Janeiro está no recôncavo da Guanabara e dentro da Baía de Sepetiba. Sim. Ali já tem um desconhecimento dessa cidade. A gente já desconhece o fato basal de que nós temos 165 bairros no Rio de Janeiro e 87 estão na Zona Norte e 47 na Zona Oeste, ou seja, a gente está falando de mais de 130 bairros com mais de 5 milhões de pessoas que representam 80% da cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente. Então eu estou falando que a cada 5 cariocas, 4 são suburbanos. E que não conhecem a sua história, que não têm ela representada, né, nas novelas de Manuel Carlos, por exemplo, né, e que ainda vendem a ideia de um rio que passa obrigatoriamente pela região central ou pela Zona Sul, que correspondem, respectivamente, a 17 bairros na Zona Sul e 17 na região central. É uma amostra muito ínfima e onde se deposita na cidade do Rio de Janeiro, em termos de cultura, mais de 80% do investimento, né, de políticas públicas da cidade. Tanto em termos patrimoniais como em termos culturais. Então a gente está falando de uma cidade que precisa se redescobrir. E quais os caminhos para a gente fazer essa disputa? Meu caminho é o campo da educação. Existem outros. Mas a educação, para mim, o educare, do latim guiar para fora de si mesmo, fazer com que você possa olhar para a cidade de uma maneira menos, né, historicamente construída pela essa ideia de uma Zona Sul, é fundamental. E você só pode gostar, reconhecer e lutar pela sua história a partir do momento que você tem acesso a ela. Sim. Então, o meu papel é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é divulgar a nossa história publicamente. É fazer com que as pessoas possam conhecer a sua história e se identificar com ela. Porque, enquanto a gente vê uma história pautada basicamente em grandes personalidades brancas, a história da Leopoldina começa com o Engenho da Pedra, com uma concessão de terras para o capitão Baltazar, né, que vai ser o donatário da região de Nossa Senhora da Penha de França, né, que vai virar a Igreja da Penha, que depois vem para a mão da família Ramos, que depois vem para a mão fidalgos da família Bom Sucesso. Enquanto a gente tiver essa ideia, essa reprodução, a gente não está vendo a história indígena sendo representada, a gente não está vendo a história negra sendo representada, e, porra, a gente está falando de um lugar que está no recôncavo da Guanabara, o lugar onde os rios se conectam ao mar, o encontro do rio, sem o mar. Um lugar onde, eu sempre bato nessa tecla, onde você sai desde o rio Maracanã, ou Maracajás-Anã, o rio do barulho que sai das aves pequenas, que passa pelo rio Iacaré, ou rio Jacaré, o rio torto, sinuoso, que dialoga com o rio Ierá, o rio do lugar que verte mel, que virou Irajá, que dialoga com o rio Inhaumá, o lugar da ave negra que voa do rio, que dialoga com o rio Pauná, o lugar da água barrenta, que denomina grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente não conhece a nossa história do Tupinambá, se a gente não conhece ela, a gente reproduz a história colonial. E a gente precisa conhecer a história das tapas tupinambás dos subúrbios do Rio de Janeiro. E não falta material para isso. Eu sempre recomendo uma leitura inicial, que é o livro do Rafael Freitas, O Rio Antes do Rio, onde ele mapeia todos esses aldeamentos, que mostram que essa grande maioria da população estava nos subúrbios. Começando com uma grande aldeia que ficava na Praça da Bandeira, chamada Jabericica, a aldeia da Raia Cortada. E dali você vai para a história de todos os topônimos da cidade do Rio de Janeiro, passando pelo Tiucá, lugar de água de mangue, passando pelo Grajaú, Garajá-Exaú, passando pelo Iacarepaguá, a Lagoa Raso do Jacaré. Aliás, ser carioca é entender os topônimos do Tupinambá. É entender que carioca é a casa do peixe, a carioca, ou é a casa da tribo Carijós Ocá. Porque antes dos tupinambás expulsarem, os Carijós ocupavam o sopé do Outeiro da Glória, onde era a aldeia do Uruçu-Mirim. Uruçu, abelha, mirim pequena. Então, conhecer a história dos subúrbios, se identificar com ela, é conhecer a história dos povos originários. É fazer uma história que é decolonial, que é anticolonial, é uma história que mostra a tua raiz. Assim como a gente precisa fazer essa história afrodiaspórica. A gente fala muito do Cais do Valongo e deve falar. O Rio de Janeiro é a maior cidade negra do Atlântico, todo mundo sabe disso. Né? Dos 12 milhões de pessoas traficadas, né,
cativadas, exploradas. A gente sabe que mais de 5 milhões de pessoas entraram pelos portos do estado do Rio de Janeiro. E qual era a principal região onde tinham esses portos? Recôncavo da Guanabara. Portos como Mariangu eram tão importantes como o Cais do Valongo. Então a gente precisa recordar e reconhecer essa história. A gente precisa entender que as histórias afrodiaspóricas dos bairros suburbanos como um todo não podem ser contadas sem essa narrativa. Eu sempre falo isso. Eu nasci num bairro chamado Piedade, Encantado. Me falaram que esse bairro chamava Encantado porque um carroceiro sumiu das águas de um rio, do Rio Faria, numa enchente em 1902. Mas nunca me falaram que Encantado também é o ato de estar incorporado por uma entidade. Que Encantado estava na serra dos pretos forros, dos negros alforriados, entre dois engenhos, onde se lutava contra isso, do lado de todos os santos, onde você pode cultuar todos os seus orixás, né? Do lado de Piedade, que teve uma fonte de água santa, encontrada por um negro escravizado, Domingos, que era conhecido como Beisola no ano da abolição, em 1888. Você não pode esquecer que lugares como Olaria não era porque tinha um arrendatário e esse barro era bom para produzir terra. É porque os agentes que produziram essa espacialidade usaram o que tinham da herança ancestral para construir. O chão. A gente não pode esquecer que a história de toda a Leopoldina dialogam com o Quilombo da Penha. Dialogam com a Festa da Penha, que é uma efeméride de 391 anos esse ano na cidade do Rio de Janeiro, e que a gente não conhece. E que a gente não fala da importância das grandes mães de santos que frequentavam ela. Basta dizer, não precisa ir muito longe, a gente está aqui do lado do Reduto Pixinguinha, a poucos metros da casa de um dos maiores gênios da musicalidade brasileira. E a gente ainda fala muito pouco sobre isso. E aí, sem contar que a gente poderia contar a cartografia afetiva da Leopoldina toda, em termos musicais ou sociais, né? Falando do Ramos Social Clube de 1945, falando sobre o Olaria, falando sobre, né, o Sovaco de Cobra, falando sobre né, a Imperatriz Leopoldinense, 1958, falando sobre os anos 60 com o Cacique de Ramos. A gente pode contar essa história de uma maneira muito potente, mas o caminho é conhecer. É isso. E a gente tem essa questão dentro da própria escola, que o currículo de história é um currículo muito eurocentrado, né? É um currículo justamente que reverbera tudo isso que você está criticando aqui, Rafael. É um currículo voltado para aquela história quadripartite, que é a divisão da Europa, da cronologia, da história. E essa disputa a gente faz aqui, faz no dia a dia e faz nas escolas também, né? Agora a gente tem a Lei 10.639, que mudou para 11.000... Agora não, desde 2003. 2003. Então a gente tem mais de 20 anos, maioridade dessa lei. Mudou em... Para 11.637, se não me engano, em 2007. 2007. Então, e a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso tá valendo de fato, né? Então, é uma disputa ideológica, uma disputa subjetiva que a gente tem que travar, fazer com que a gente se reconheça, nós suburbanos nos reconheçamos como tal, né? E entender a nossa história. E onde que a gente consegue, o Fabrício, inserir a obra do Aldir Blanc quando a gente fala de subúrbio? Eu acho que o Aldir, ele tinha uma entrevista no começo dos anos 90, né, com o Hermínio, né, que ele está apresentando ali a obra do Ginga, né, que talvez hoje seja um dos grandes compositores que inclusive tem repercussão na própria música erudita europeia, concerto de violão. E tem um livro, acho que é o do Mário Magalhães, se não me engano, que é Ginga, os mais belos acordes de subúrbio, né? Que é um dos compositores mais sofisticados, que foi parceiro do Paulinho Pinheiro, do Paulo César Pinheiro, e depois com o Aldir, que foi quem efetivamente lançou o Ginga, né, ao conhecimento nacional, pelo menos em termos de crítica, né? E você tem uma riqueza musical, né, do subúrbio. O Rafael mencionou aqui o Sovaco de Cobra, né, do choro, e mesmo das pequenas orquestras de coreto, tudo isso, né, dá forma à música do Ginga, né? Você tem uma questão do subúrbio como um produtor de cultura de altíssima sofisticação,
né? Eu dei o exemplo aqui do Léo Hirschman, né? Mas um dos grandes contistas brasileiros que hoje está sendo redescoberto, que é o Samuel Ravê, também é aqui do subúrbio da Leopoldina, né? Então você tem uma cultura carioca que vem do subúrbio e nomes que efetivamente às vezes alcançaram o chamado centro cultural, político, econômico e que vieram do próprio subúrbio carioca, né? Isso é muito importante. O Aldir falava um negócio que é o seguinte, ele citava ele falava que o Rio, né, era feito de vários rios, né? O Rio de Janeiro é composto de vários rios. Ele citava o escritor, agora, como é que é o nome dele? Escritor tijucano, vou lembrar aqui, calma aí que me deu um branco aqui. Né? O Rio de Janeiro é composto de vários rios, né? De vários rios de Janeiro. Então você reduzir o Rio de Janeiro, né, a essa coisa do cartão postal, da cidade litorânea, é você reduzir o Rio a 30%, a 20%, né? E mesmo a cultura da Zona Sul, né, que foi exportada, que se tornou sinônimo, né, de cultura carioca, cultura brasileira, o próprio Tom Jobim, né, é um cara que veio na Tijuca, né? Então você tem uma cultura carioca que na sua pujança, ela vem do subúrbio, ela vem direta ou indiretamente do subúrbio, né? Então isso é muito importante a gente frisar isso, né? Pontuar isso, né? Não só demograficamente, né? O subúrbio carioca, colocando tanto a Zona Norte, quanto a Zona Oeste, e quanto a periferia do Grande Rio, da chamada Baixada, né, vem, né, dessa região, a maioria demográfica, quanto que como é também a raiz cultural do Rio de Janeiro, daquilo que há de mais pujante no próprio Rio de Janeiro. Então isso é muito importante a gente frisar isso, né, apontar isso. Talvez a Zona Sul seja só ali uma superfície de uma encruzilhada que é muito mais profunda no Rio de Janeiro, que é muito mais vigorosa. Só uma partezinha rápida. Eu acho que a questão não é a gente dividir a cidade ou assumir a ideia de que a cidade é partida. Vamos lembrar que o Zoni Ventura, quando escreveu a partir, né, do episódio trágico da chacina de Vigário Geral, né, no começo dos anos 90, sobre isso, ele queria entender por que o poder público operava de forma diferente, né, em áreas distintas da cidade. E vamos lembrar que era um contexto de uma democracia ainda muito frágil, de um processo que se a gente pode chamar de redemocratização, caso tenha existido uma democracia efetiva no Brasil em algum momento, era um processo de disputa. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está propondo aqui uma ideia de cidade, onde a Zona Sul... Não, a gente tem que entender que subúrbio é uma categoria itinerante e dialógica. A gente tem que entender, mesmo que a gente assuma a lógica colonial, dizendo, olha, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá, numa batalha, né, fundamental contra os franceses em 1565. Mesmo que a gente assuma isso, o centro de fundação dessa cidade era a Urca. Não era Morro do Castelo. Quando você passa a cidade para Morro do Castelo, a Urca passa a ser subúrbio. E essa ocupação do Morro do Castelo se estabeleceu até ele ser derrubado nos anos 20 pelo Carlos Sampaio. Ou seja, o Morro, né, do Castelo já não era mais o centro da cidade. Ah, mas então o centro da cidade foi parar onde? Ele se expandiu tanto que se criou uma área chamada Cidade Nova. E essa Cidade Nova foi acessada a partir da abertura da Presidente Vargas, na década de 30, 1937. Antes ainda, 37 a 39, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, esse projeto estava se estabelecendo em direção aos subúrbios. E não é à toa que a Praça da Bandeira, que era a primeira entrada dos subúrbios rurais, Engenho Velho de São Francisco Xavier, origem da Tijuca, antigamente Andaraí Pequeno e Andaraí Grande, né? Andaraí do topônimo do Rio do Morcego, essa região era subúrbio. Ou seja, o que eu quero dizer é que o subúrbio ele é itinerante, a cidade se expande. E esse subúrbio, né, você não pode assumir a premissa que a gente está numa área suburbana, porque essa área aqui está totalmente integrada à cidade. Ela não é desprovida de infraestrutura, ela não é desprovida de investimento. Ah, Rafael, mas o poder público opera de forma diferente em termos de segurança pública. Aqui a necropolítica pode, quando você entra no Complexo da Penha, de repente você não pode fazer isso no Vidigal ou não pode fazer isso em São Conrado, né? Porque vai pegar mal aos olhos dessa elite próxima. Mas vamos deixar claro que essa construção também é histórica, né? E vamos lembrar que
Os grupos de extermínio que já aconteceram na Invernada da Penha se deslocaram, né, para outras baixadas. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente precisa, sim, fazer uma disputa cidade. E conhecer a história do subúrbio é fazer essa disputa cidade. É conhecer que cidade a gente quer fazer. E como é que a gente faz isso? Conhecendo os protagonistas dessa história. Quem são os protagonistas dessas histórias? Não sou eu, não é você, não é você. São os agentes que absorveram essa cultura ancestral. Eles estão nos morros, nos terreiros. A gente tem que ouvir esses nossos mais velhos. A gente tem que trazer essa sabedoria, esse conhecimento, né? Grande parte do que eu sei hoje, eu sei porque eu ouvi. E eu tento reproduzir. A gente está no intertício entre gerações, entre uma geração de mundo analógico, onde as informações não vinham direto do Google, e a gente precisava ouvir para saber, mas a gente tem um dilema de passar essas informações para frente. E não só pela educação formal escolar, mas pelo turismo suburbano, pelas festas de rua, pela necessidade de apropriação das ruas. A dificuldade que a gente tem de fazer isso, né? O boi de Lucas, as folias de reis. Olha a dificuldade que a gente tem de reivindicar para o poder público investimento no carnaval. E olha como é louco isso. A maior parte das escolas de samba, dos principais grupos do Rio de Janeiro, não estão na Zona Sul. Produzem essa sociabilidade cotidiana, produzem isso que é tão potente na história do carnaval, aonde? Predominantemente nos subúrbios. Se a gente tirar a cultura suburbana do Rio de Janeiro, a gente não vai nem ouvir falar da história do choro, da história do samba, da história do jongo, da história do charme, da história do funk, e talvez nem da história da bossa nova, porque aquela batida, né, afrocentrada, como dizia o Baden-Powell, tem uma herança fundamental aqui nesses quintais do Pixinguinha, onde ele vinha conversar com o Donga, com o João da Baiana, né? E mesmo o João Gilberto, ele fala que aprendeu tudo com os negros cariocas, né? Mesmo o João Gilberto, ele fala que aprendeu isso com uma série de figuras que não são do centro da cidade, né? Que não são do centro cultural, econômico da cidade, que é a Zona Sul, né? O próprio João Gilberto não é nem um carioca, né? É um baiano, né? Que está nessa lógica de uma cidade que é encruzilhada não só em si mesma, mas encruzilhada do Brasil e de fora, né? Eu só vou fazer uma provocação. Centro para quem? Porque meu centro é aqui. Exatamente, exatamente. Não, é só pra gente Do norte ao sul. Não, daquilo que é chamado de centro, né? Socioeconomicamente. E é tão equivocado que a gente reproduz uma ideia dos nossos avós. Eu lembro disso, eu falo sempre isso. Minha avó falava, se arruma porque amanhã a gente vai ao centro melhor. Que a gente vai à cidade, como se a gente morasse fora da cidade. A gente reproduz essa lógica, sabe? Então, galera. Entendi. Não vamos fazer propaganda pra ninguém, não, porra. Não estamos pagando cerveja pra gente. Porra, é essa? Não, tô brincando. A gente fala certo, muito, tá? Pode cortar a gente. Pode cortar, pode censurar. Eu acho que é bem por aí, cara. Não vou criar não vou entrar nessa seara, não, que vai que seja. Mas eu acho que é por aí, sim. Entra aí, cara, pô, que é bonita pra entrar mesmo. Fala aí, faz uma pergunta pra gente. Não. Caraca, mó porra, sacanagem. Nada, não quer falar alguma coisa? Não? Tu é suburbana? Da onde? Eu sou de Irajá. Então gostei. Aí tirou onda, né, cara? Olha como é doido, eu sempre falo isso toda vez e as pessoas não pensam, né, nessa parada. A gente tem a igreja colonial, uma das mais antigas do Brasil. A gente tem uma igreja com frontão de pedra de 1613. Isso coloca ela no Rio de Janeiro entre as 3 mais antigas da cidade. E coloca ela na alçada das mais antigas coloniais do Brasil. E a gente não visita ela. A gente tem do lado dela o cemitério que tem o maior gurufim registrado da história. Mais de 20 mil pessoas em 1939 enterraram Paulo da Portela ali. Sim. E a gente não fala sobre isso. Como é que isso não é atrativo cultural fundamental para qualquer cidade do Rio de Janeiro? Então é importante que a gente bata nessa tecla. A gente precisa. O Rio de Janeiro não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Rio de Janeiro. Pera. O Brasil não conhece o Brasil. O Rio de Janeiro não conhece o Rio de Janeiro, além do túnel Rebouças, muitas vezes. E o subúrbio ainda não conhece o suburbano ainda não conhece o subúrbio. A gente precisa disso, desculpa. Não, sim. É aquilo que você falava, que eu citei aqui no começo do Marcos Ribeiro, né? Que o Rio é formado de muitos rios, né? E que o Aldir citava nessa entrevista com o Hermínio Belo de Carvalho que eu falei, né? Que o Rio não é só essa coisa litorânea, essa coisa cartão postal. E é uma coisa interessante dizer, né? Que o João Antônio, que era um escritor paulista, mas filho de um carioca, que veio para cá, escreveu Malhação do Judas Carioca, entre outros livros, né?
O João Antônio falava dos pingentes urbanos, né? Era um cara que se considerava como escritor um herdeiro do Lima Barreto, né, de falar justamente dessas camadas marginalizadas, e quando veio para o Rio, das camadas marginalizadas do próprio Rio de Janeiro, né, especificamente, embora paulista. Ele, nesse livro, Malhação do Judas Carioca, ele tem um texto chamado Pingente, né, que ele fala dos pingentes da Central, né? E em 78 ele escreve um livro, que ele morava em Copacabana, ali na Praça Cicerdelo Corrêa, que é conhecida popularmente como Praça dos Paraíbas. Ele, inclusive, ele era contrário a uma espécie, entre muitas aspas, tá, de politicamente correto de chamar de Praça Cicerdelo Corrêa e não usar Praça dos Paraíbas. Não, Praça dos Paraíbas é um apagamento. Aquela praça ali, quem ocupa aquela praça cotidianamente, né, a gente sabe que tem uma questão, né, carioca, sudestina, de preconceito nordestino, que todo nordestino, né, passou do Rio ali, do norte de Minas para Bahia, é Paraíba, não são todos paraíbas, são cearenses, pernambucanos, enfim, mas ele criticava um pouco isso, né, uma espécie de higienismo da linguagem, né, embora sabendo a carga de preconceito que isso tem. Ele falava o seguinte, né, que você tinha... ele falava de uma civilização do quarto e sala, né, que essa civilização do quarto e sala, que depois o próprio Eduardo Coutinho vai focalizar isso no Difícil Master, né, conhecido documentário, que a grande maioria dessa galera é uma galera que vinha do subúrbio em busca de uma vida, claro, condições de transporte, de trabalho melhor, porque a gente sabe que 70%, 80% da cidade está nos subúrbios, né, Zona Norte, Zona Oeste, e trabalha hoje na Barra, ou, né, hoje em dia na Barra, ou no centro da cidade, Zona Sul. E ele falava que tinha, mas que fora essa questão material mais concreta, né, de estar próximo ao lugar do trabalho, havia também uma questão ideológica da representação da cidade como uma ascensão social, o sujeito largar, às vezes, uma condição de vida, de casa, de território melhor no subúrbio para vir morar num quarto-sala, né, em Copacabana, né? E o Coutinho mostra isso de maneira muito clara ali, né, no Edifício Master. O João Antônio falava do famoso Edifício 200 de Copacabana, que a maioria, se você fosse pegar ali e olhar a origem, né, socioeconômica e socioespacial, é uma galera que vinha do subúrbio achando que era uma grande coisa morar ali nessa cidade litorânea, quando eles largavam uma sociabilidade suburbana para viver ali na cidade de cartão postal, né? Tem só uma coisa, tem um amigo, André Gabeck, que fala que Copacabana é subúrbio de praia, né? Sim, mas eu acho ótimo isso. Mas aquela parte que você fala que a gente perdeu 13 quilômetros. Verdade. Mas... Ô, Rafael, tem uma parte que eu acho interessante que você fala, que é sobre o que a gente perdeu de litoral aqui no subúrbio, né? Que a gente perdeu aqui 13 quilômetros de praias, que seriam as praias como são Barra de Guaratiba, mais de Mangue e... Praia da Moreninha aqui. Isso, eu queria que você falasse um pouco disso para poder relembrar, Os falar um pouco da Kelson, que era a vila de pescadores ali. Você pode falar um pouco disso pra gente? Posso. Fala, Bruno. Você ia falar, Bruno. Pode falar. Pode ir, não, pode ir. Não. Eu ia abrir pro pessoal levantar a mão para perguntar alguma coisa. Eu vou entrar nessa parte, mas eu só quero fazer uma coisa, porque a fala me trouxe uma reflexão, que é a questão do trem, do pingente, né? Assim, eu acho que é óbvio que eu não estou aqui para dizer o que é o subúrbio, até porque é uma construção coletiva, mas eu acho que a gente assimilou ideias muito equivocadas sobre o subúrbio. E duas delas, eu vou chegar na questão da praia que tem a ver com isso, é a ideia que só existem dois eixos de expansão do subúrbio. O subúrbio da Central e o subúrbio da Leopoldina. Essa ideia do subúrbio ferroviário, para mim, é uma mentira histórica que a gente tem que combater. Tem que combater por quê? Né? Vamos lembrar aqui. O projeto de trens suburbanos, como a gente conhece, não foram criados para fazer com que o subúrbio fosse ocupado. Tanto a companhia, né, que estabeleceu a partir de 1876, não 1874, não 1886, a companhia, né, da Leopoldina, o objetivo dela não era transporte de passageiros originalmente. Era carga. Assim como aquilo que começou a ser construído lá no dia 28, né, de março de 1858,
que é a central do Brasil, que a gente conhecia como Estação Dom Pedro II, não foi construído para transportar passageiros. O objetivo era atender a 2 objetivos fundamentais. O Rio de Janeiro, no final do século XIX, era o maior exportador de café do mundo. E um dos maiores exportadores de commodities. E, obviamente, parceiro internacional de uma potência industrial que tinha passado pela sua segunda revolução industrial, que era a Inglaterra. Então ela precisava comprar rápido commodities, produtos, matéria-prima para levar para a Europa e vender industrializados. E o caminho para isso era o quê? Trem. Então, quando a gente assume a ideia de que o trem fez os subúrbios, a gente está rasgando documentos históricos muito importantes. Documentos históricos como a concessão de terras do Engenho Novo, que foi assinada em 1785, dizendo: cabe ao arrendatário, né, ocupar as terras desse dado subúrbio carioca. Se existe no documento do século XVIII, de 1785, dizendo que ele tem que ocupar aquele subúrbio, é porque já havia um entendimento do que era subúrbio muito antes dos trens, muito antes da reforma Pereira Passos. Então essa ideia de que quem fez os subúrbios é o trem, essa ideia de quem fez que os pobres foram expulsos para o subúrbio pela reforma Pereira Passos, isso é uma grande mentira, um grande equívoco historiográfico que a gente repete. Repete por falta de busca de fonte, de outras informações. Então a gente precisa saber, eu não estou negando que o trem é um agente fundamental do desenvolvimento suburbano, eu não estou negando que as reformas urbanas também contribuíram decisivamente para o desenvolvimento e expansão urbana da cidade, mas é muito importante dizer que essas terras já eram ocupadas e que já eram identificadas como um subúrbio, como Arrabalde, muito, muito antes dos trens. Então eu só estou pegando o elemento do trem para deixar claro que esses trens, talvez sejam um primeiro passo para solapar esse litoral do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que para você ter estações de trem, você precisa ter um nível de aterramento da linha férrea. Sim. Perto de desembocaduras de rio, porque você precisava atender os grandes trapiches à exportação. Então, a própria instalação da linha férrea já é um primeiro processo de destruir mangues, charnecas, aterros, desembocaduras de rio e praias. Então é importante que se fale isso. E esse processo se intensificou ao longo do final do século XIX e início do século XX, tendo um marco significativo na cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, nos anos 40 para os anos 50, para retificar uma linha rodoviarista e atender a um modelo de padrão da cidade do Rio de Janeiro. Você acabou com portos históricos importantíssimos, como o Porto de Mariangu, como a Praia da Moreninha. Então você solapou, acabou com áreas e criou uma ideia muito ruim para o subúrbio, que é a ideia de que quem está mais perto da urbanidade, do desenvolvimento da modernidade, é mais, vamos dizer, digno do que o outro. Tem uma coisa interessante, o Rafael, que é desse processo de expansão urbana do Rio de Janeiro, de construção do Rio de Janeiro, né, que até mesmo áreas que hoje são áreas nobres do Rio de Janeiro, eram áreas que antigamente, de certa forma, estavam na periferia do Rio. O próprio Leblon, Gávea era um bairro operário, né, Botafogo. A Luiz Azevedo, o Cortiço, onde tinha um cortiço ali, Luiz Azevedo, é em Botafogo. Né? São áreas que eram centrais, que foram centrais. Então, na minha tese eu falo um pouco isso, né? Enfim, trazendo uma série de referências, né? Vai pegar, o Fusquinha. A Fusquinha. O carburador tá meio... Essa cidade porosa, como diz o Bruno Carvalho, né? Você vê que o Cortiço do Luiz Azevedo era em Botafogo, né? Você vê que o Leblon foi um bairro ali que a Gávea era um bairro que tinha uma vila operária ali. Homicídio Gávea. Exatamente, né? O próprio fábrica de portizamento de couro, assim como tinha aqui na Penha. Exatamente. Ali o próprio Jardim Botânico tinha fábrica de pólvora. Essas são áreas que eram periféricas e que hoje são socioeconomicamente, socioculturalmente centrais, né? Tem um livro da Luciana Carris que fala sobre Jardim Botânico, ela começa com o primeiro capítulo, os subúrbios do Jardim Botânico, os subúrbios dali, para explicar que era um bairro proletário. O Eduardo Silva, as cabelas do Leblon, tinha o quilombo ali do Leblon, né? Mas, hoje é o Alto Leblon, que é o bairro... Mas deixa eu só voltar numa coisa que eu acho bacana, que foi uma coisa que o Wilson trouxe aqui, que, por exemplo, a gente não pode esquecer que essa história da Leopoldina, ela tem uma relação muito mais forte com o mar do que com o trem. E como se o trem tivesse apagado isso, né?
Não só... Praia de Ramos ali, Cara, então, e não é uma história só colonial dos grandes portos, né? Você sai de Irajá, você tem a rua do Portinho, porque você ia pro porto. Você tem a rua, né? Você sai de Madureira, você tem a estrada velha do Porto da Pavuna, do Pauná. Então, assim, você não pode esquecer que você tem uma série de lugares que até hoje denunciam essa importância. E essa importância tá muito nítida quando a gente pega foto dos anos 60, 80, os banhos de mar, a fantasia na Praia de Ramos. O Yacht Clube de Ramos, que foi construído em 1945, era um dos mais chiques do subúrbio. O Pride de corrida de cavalo do Engenho Novo, o Derby Clube do Engenho Novo, era um de elite, onde o Augusto Malta ia tirar foto da elite nos anos 30, 34, da elite do subúrbio do Rio de Janeiro. E há uma hipótese que a própria etimologia da palavra subúrbio, suburbano, venha de uma elite que temia, né, uma elite aristocrática, obviamente branca, suburbana, que temia perder esse status no período pós-abolicionista. Vamos lembrar o seguinte, vou pegar exemplo do Engenho Novo, perto de onde eu moro. A rua principal do Engenho Novo é Barão do Bom Retiro e Condessa Belmonte, mãe adotiva de Dom Pedro II e ministro imperial, ministro das Finanças. Então quem morava ali era quem tinha posse. Então quando você vê, né, um processo de abolição da escravidão acontecendo com força, quando você ouve um ponto de jongo que diz que o vapor berrou na Paraíba, fumaça dele em Madureira, que essa galera tá saindo do Vale do Paraíba para chegar nessa centralidade onde as elites se apropriavam antes, você tem que ter um signo de, né, identificação de quem é essa elite e quem é um gentio. E durante um tempo, os clubes suburbanos, Lima Barreto escreveu isso numa crônica de 1917, as belas confeitarias suburbanas do Meyer, era valorizar a ideia de que existia sim uma elite suburbana. Então a própria ideia de subúrbio está em disputa. Galera, eu cresci ouvindo, se eu morava do lado de cá ou do lado de lá da linha do trem. Eu cresci ouvindo... Central aqui, Belo Leopoldo, você mora de qual lado da rua Uranos? Isso entendeu? É central, né? essas clivagens internas, né? Enfim, a gente fala pra caraca, né? Mas assim que é bom, a gente tem quanto tempo ainda? A gente fala muito, né? Vou fazer uma intervenção, porque falou de um lugar onde tem muita propriedade ali. Quando ele falou da igreja, acho que, se eu não me engano, é Nossa Senhora da Apresentação. Irajá. Que é a igreja de Irajá, do cemitério ali, né? Dando uma pesquisada aí, parece que desde 1800 alguma coisa, essas terras se chamavam freguesia... Nossa Senhora da Apresentação de Irajá. Freguesia do Irajá. Freguesia do Irajá de Vigário Geral. Era uma parada assim. Então, vamos chegar. Então, porque eram umas terras do Vigário, tanto que a história é que ele vinha de trem lá da Leopoldina até a estação de Vigário, aí tem a estrada de Vigário Geral, que terminaria hoje onde é o cemitério, né? Aí teve um corte ali, acho que com a construção da Dutra e da Avenida Brasil, né, que virou Aníbal Porto. Mas ela seria a estrada por onde ele ia para rezar a missa lá na Nossa Senhora da Apresentação. E queria entender, se vocês sabem destrinchar um pouco disso, de como se deu essa divisão. Porque, historicamente, ali, por exemplo, Jardim América é um bairro de 1950, mas existem registros de 1800 alguma coisa de Vigário Geral. Parada de Lucas também, acho que é 1951, alguma coisa. Então parece que tudo isso era uma terra só e depois foi se desmembrando, né? Eu sei que lá Lucas tem uma coisa que era do comércio, né? Era um grande comerciante, que aí a construção da estação era justamente para transportar a mercadoria até o centro, né? Como é que... Então, cara, quando eu falei aqui logo no começo que a história do subúrbio ainda está por ser escrita, é porque quando a gente não tem informação, a gente tem fontes perdidas, a gente faz uma história em retalhos. E a gente precisa, de fato, se debruçar, mergulhar. Cara, a gente não tem um instituto histórico do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente não tem... A gente tem pouquíssimas publicações sobre o subúrbio. Isso gera muita confusão. Uma dessas confusões, que é uma confusão clássica no campo da história fundiária do Rio de Janeiro, é entender o que era freguesia e como isso mudou. Então vamos lá. Freguesia vem do latim de freguesia, aqueles que pertencem à administração religiosa. A gente tem que lembrar que a primeira ocupação e colonização, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, era uma colonização ligada obrigatoriamente à igreja. E aí, então, a igreja administrava, né, as terras. Isso era uma concessão dada pelo rei. Havia uma carta del rei dada para dividir administrativamente as terras entre as igrejas. E as igrejas centrais levavam o nome de, né, matriz de freguesia.
matriz da freguesia. A matriz é a responsável pela administração de toda aquela área. Isso era gigante. E a primeira freguesia rural do Rio de Janeiro, que dá origem a todos os subúrbios, é Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, que é uma freguesia que foi instituída pela construção de uma capela, de uma ermida em 1613, mas que foi consagrada em Carta del Rei, dada, garantida, a partir de 1644, e foi estabelecida pelo livro de registro a partir de 1647. E o pároco, o padre responsável pelaquela igreja, ele tinha que administrar todas as igrejas menores daquela região. Por isso, um vigário geral tem que... Por isso que o padre que rezava a igreja Nossa Senhora da Penha de França, a igreja da Penha, era o mesmo padre Ricardo, que era o pároco da freguesia de Irajá. Então, é uma igreja subordinada a outra. Então, isso faz com que os padres circulassem por esses territórios. Só que a cidade foi crescendo, esses territórios ficaram gigantescos. A freguesia de Irajá ia de Nova Iguaçu, praticamente, até a Tijuca. Era uma coisa monstruosa. Então, quando começou a se subdividir essas terras, com a freguesia de Nossa Senhora do Loreto, de Jacarepaguá, com a freguesia de Campo Grande, com a freguesia essa é decisiva para o aumento do subúrbio e para a criação dessa região aqui. No ano de 1747, cria-se a freguesia de São Tiago de Inhaúma, que dá origem, que pega grande parte das terras que compreendiam o antigo Engenho da Pedra, que dão origem a essa região, né, do que a gente concebe como Leopoldina. Então essa divisão administrativa foi se seguindo até o fim do Império, porque a primeira Constituição brasileira garantiu isso. A Constituição de 1824 manteve o sistema de beneplácito padroado, que era uma subordinação administrativa do território pela Igreja. Porém, a República era laica. O golpe republicano de 1889 acaba com isso. Então você tem que pegar essas terras e redistribuí-las. Isso é muito doido, porque tem bairros suburbanos que foram criados no período colonial, imperial, e tem bairros suburbanos que foram criados na República. Então é muito louco perceber que você tem, por exemplo, o Irajá, que é um bairro colonial dos mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, e você tem o bairro, por exemplo, de Braz de Pina, que era um comerciante de óleo de baleia do século XIX. E você tem bairros como, sei lá, bem mais recente, como, por exemplo, onde fica lá o Ponto Cine, que esqueci o nome agora, Guadalupe, que é um bairro que a mulher do Vargas criou na década de 40, porque ela era devota de Nossa Senhora de Guadalupe, havia ali a expansão da Avenida Brasil e a criação de loteamentos populares ali. Então você tem bairros que são do século XVII, suburbanos, e tem bairros que são do século XX. Então essa divisão, se você não conhece elas, você acha que elas são sempre o mesmo processo. Mas essa mesma terra já pertenceu no passado à freguesia de Irajá, já foi desmembrada da freguesia de Inhaúma, já foi desmembrada até virar um distrito e depois virar um bairro. Quando o Rio de Janeiro perde a sua capital, ele tem que redistribuir o orçamento. Então agora não tem mais uma capital federal e distritos. Agora a gente tem que criar bairros. E esses bairros tem que ter um zoneamento para eles. Então essa história pressupõe um conhecimento mais significativo que a gente ainda não divulga. E não divulga nos lugares essenciais, nas escolas primárias, para que as crianças entendam isso e quebrem essa confusão. Por isso que a gente ainda reproduz muitas histórias equivocadas sobre, de fato, o vigário geral era uma parada que foi construída a nome do vigário para que ele pudesse expandir os domínios religiosos da freguesia de Irajá naquela região. Bingo. Mas ali, a gente já está falando de um período republicano, não é mais administração eclesiástica, é administração imperial, já é república. Então, por isso essa confusão de histórias, essas várias camadas que a gente precisa. Eu estou tentando simplificar, porque cada lugar tem que ter a sua particularidade para a gente entender. Mas como um historiador que não quer ser chato, eu estou tentando explicar de maneira senso comum o que a gente precisa fazer para entender essa história local. Rapaziada, tá aberto aí. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. Eu vou fazer uma aqui que eu quero... que eu acho bem... fugiu a palavra, mas enfim. Provocativa, reflexiva, não, oportuna. Ah, caraca. Que a gente está aqui... Nós temos aqui uma expansão, gramatical, lexical aqui, que sempre dá umas palavras bacanas pra gente capturar daqui, né? Isso é bom. Né? Tá ajudando ali, né? Opa!
A gente está aqui no... O Flamengo não fez nenhum gol ainda, né? Não, vai sair do Fluminense agora. Não fala isso, porra. Mas vamos lá. Quem é que ia perguntar? Ali. Pode. Porra, aí é fogo. O cara é geógrafo, pesquisador de território, o cara que vai fazer pergunta. Com certeza vai vir uma pergunta cabeluda aí. Não sei se a gente vai saber responder, né? Mas vamos lá. Ei. Aí, vai começar o slam, vai. Oi. Então, primeiro eu queria dizer assim que é muito importante para mim. Eu sou cria da Penha, então é muito importante ver esse espaço aqui sendo ocupado dessa forma, assim. Sou fã do trabalho do Rafael, conheço ele há alguns anos. Somos, mútuo. Né? E aí veio o Flamengo. Importante dizer que tivemos um gol do Flamengo, vamos registrar isso. Impedido. Já estão roubando o Flamengo aí, ó. Já estão roubando o Flamengo. E aí eu queria saber, assim, porque você traz muito essa questão do decolonial, dessa crítica à colonialidade. E para mim, eu aprendi sobre essa discussão muito com o teu trabalho, o curso Subúrbios Cariocas, que eu acho que foi muito importante, e com a universidade chamada Complexo da Maré, que você também trabalha e tal. E não foi na universidade. Depois eu fui na universidade caçar essas teorias e tal. Mas eu aprendi justamente nessas pessoas que estão fazendo um trabalho como vocês fazem, né? Que são pessoas que estão na universidade também, mas que entendem que a universidade ela não é suficiente. Ela precisa ir para a rua, ir para os bares, ir para os botecos, né? Estamos na mesma. E aí eu fiquei muito surpreso com essa discussão que teve nos últimos dias, essa polêmica em torno do decolonial, do nego bispo e tal, e queria jogar para a mesa um pouco, né? Já que, como eu tenho sido movido por essa polêmica, eu acho que a discussão do subúrbio ela é decolonial por si, ela não tem como não ser. Ela discute o centro do poder, discute o centro da cidade, discute o centro da economia, o centro da cultura. Então ela em si já traz todo um aspecto aí que não precisa ter nem nome para ser decolonial, não precisa aderir a nenhum desses termos, mas que ela acaba fazendo isso, né? Então como é que vocês veem esse debate que tem sido feito sobre a questão de classe, a questão do decolonial, como se fossem coisas que brigam? Dentro do trabalho que vocês fazem, porque eu acho que é uma discussão que me parece que tá muito forte justamente porque talvez a gente esteja discutindo pouco, né? Então é isso. Vai lá, Rafael. Cara, como geógrafo, né? Eu vou pegar uma fala de um geógrafo que sabia ser acadêmico, mas era um intelectual urbano, um intelectual orgânico, na verdade, como dizia o Gramsci. Mas eu não estou querendo ficar preso à academia, estou querendo dizer um intelectual da rua, de atravessamentos. Eu vou usar o Milton Santos, que trouxe um debate sobre decolonialidade muito anterior ao que a gente tem hoje. E ele dizia que é preciso decolonizar os olhares para olhar o mundo. E ele falava que o mundo é o que se vê de onde se está. Então, o meu mundo é o subúrbio. E eu acho que a gente só consegue olhar o subúrbio efetivamente se a gente usar uma metodologia fundamental e basal para qualquer um, que é olhar por baixo. Assim como a criança olha o mais velho, o mais experiente. A gente pode dizer que isso foi chamado pela história social inglesa, da história vista por baixo, pelo Peter Buck, pelo George Godet. Mas eu não estou aqui para babar ovo de gringo, eu estou dizendo que é a história que você aprende com o mais velho. E eu acho que a gente precisa realmente fazer essa reflexão no sentido de entender que tem coisas que são muito mais importantes que os egos, a vaidade, as titularidades que tramitam, que passam na faculdade. Cara, eu me criei, estudei e acho fundamental que a gente entenda, né, esse papel dos subúrbios através da universidade, porque ela é pública, ela é de todos, então ela tem que ser aberta porque ela ainda não é, e tem que ser aberta na marra. Mas esse debate, né, ele não tem que começar lá dentro, até porque lá não tem esses interesses muitas vezes. Eu vou dar um exemplo muito básico. Em 2001, 2000, eu queria estudar os subúrbios. E eu fui procurar alguns professores, eu tinha passado para o UFRJ, fazia o curso de História no EFIX, no antigo, agora atual Instituto de História, mas no antigo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E eu procurei 3 professores para pedir ajuda para me estudar o subúrbio. E as respostas foram as mesmas.
É muito difícil dar um lugar que você não tem fonte. Eu acho que você tem que mudar o objeto. É muito difícil definir o que é subúrbio. Todas as falas foram no sentido de que não me estimularam a fazer isso. E onde é que eu encontrei respaldo para conseguir seguir? Com pessoas que eram no território e que saíram do território para ocupar a faculdade. Eu conheci um professor que, infelizmente, faleceu no ano passado, chamado Joaquim Justiniano Moura dos Santos, que escreveu uma dissertação chamada Contribuição ao Estudo da Freguesia de Inhaúma. E ele era cria da Penha e ele começou a estudar porque ele queria entender o território dele. E esse cara me apresentou um geógrafo, que também era cria do território, Nelson da Nóbrega Fernandes, que escreveu um tratado chamado O Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio, para tentar explicar uma coisa, através de legitimar academicamente, através da categoria lefebvriana, do rapto ideológico, uma coisa que todo mundo sabe. Essa palavra já não representa mais o que ela representava no passado. Então a gente precisa de um novo significado para ela. O que eu estou querendo dizer aqui é que uma coisa nunca pode inviabilizar a outra. Que o debate acadêmico não pode e não tem condição de passar por cima do mais potente de tudo, que é o saber popular. E que se você não se reconhece nesse saber, você precisa lutar contra isso. Dane-se o nome que você vai dar. Eu acho que muito mais importante, que isso, quando o Negro Bispo falava da convergência, da confluência, ele não estava falando da necessidade de você pegar um conceito acadêmico, e sim de entender como essas pessoas já operavam sobre esse conhecimento localmente. É até freiriano isso, no sentido de entender o conhecimento local. E a gente não faz isso. Cara, eu vou dar novamente esse exemplo. Nós temos aqui 3 caras brancos, relativamente jovens, que passaram pela academia e que são camaradas, e que bom que a gente sabe falar e usa esse privilégio branco para levar esse discurso para frente, mas eu tenho certeza absoluta que eu conheço uma porrada de mulher muito mais velha e sábia do que eu para falar sobre o seu território. E, cara, eu estava outro dia conversando com a Carol Rocha, da Andara Suburbana, e ela falava para mim: Rafael, quantas mulheres pretas de terreiro você conhece que são chamadas para falar sobre subúrbio? Então, enquanto a gente não tiver, e eu não estou fazendo uma crítica a gente não, eu acho legítimo pra cacete a gente estar aqui, mas enquanto a gente não tiver um discurso que seja um discurso efetivamente democrático, no sentido da isonomia, de procurar essas conexões e de tentar mostrar a força disso, até mesmo em termos acadêmicos, vou dar um exemplo muito claro. O conceito de periferia só ganhou força e criou, inclusive, uma Universidade das Quebradas, no próprio UFRJ, depois que ele ganhou força com o movimento cultural de São Paulo nos anos 90. Onde a galera percebeu que, na redemocratização, se a gente não se unir, não tiver uma bandeira para estar junto, a gente não vai ganhar porra nenhuma, irmão. Então eu acho que o caminho passa por aí. E é óbvio que isso é única e exclusivamente a minha visão, que não é certa nem errada. Mas eu acho que a gente precisa muito fortalecer laços comunitários, algo que a gente ainda não faz. A gente precisa muito trocar entre os nossos subúrbios, algo que a gente não faz. E a gente precisa muito unir força, porque é inconcebível que 80% da cidade não consiga emplacar na Lei Aldir Blanc 80% do orçamento em cultura para o nosso território. Então, assim, eu acho que esses debates eles são mais um instrumento, muitas vezes, de alienação, e de produzir um mecanismo histórico de embate para que a gente não se reconheça como parte do grande todo. Eu concordo com o que o Rafael falou, Lé. Eu acho que a gente tem que pensar a partir de onde, como dizia o Frei Beto, a gente pensa da onde o nosso pé pisa, eu acho importante, a academia tem o seu papel, e a academia, o sistema universitário, a gente sabe que hegemonicamente está ligado ao centro, Eu acho que uma questão importante é manter isso sob uma atenção crítica, Existe hoje também, o pensamento decolonial é importantíssimo, O que eu acho que é importante o pensamento decolonial é que ele tome um cuidado muito grande por não ser capturado por um certo sistema, que a partir do momento que você sai da periferia e vai para o centro, você acaba sendo capturado de alguma forma, centralizado no sentido ruim do termo, não centralizado da luta popular que centraliza para enfrentar esse pensamento, Eu gosto muito do Simas, até lançou um texto esses dias sobre isso, daquele que é um Itã muito conhecido, no Candomblé, que Exu passou no meio de 2 embates, com um gorro preto e vermelho, algumas versões preto
e branco, né? Eu sou um cara, apesar de ser um cara branco, né, que sou um cara que me formei muito criticamente no pensamento de matriz africana, porque sou um cara que venho de Ifá, sou um babalaô. Então, eu acho que muitas vezes esses debates, sobretudo na rede social, eles colocam um sectarismo que me parece que os dois lados veem elementos importantes da totalidade contraditória, mas a partir de ângulos, né, muito específicos e muito separados, né? Eu acho que a academia não pode desprezar o pensamento que é produzido a partir da periferia e, ao mesmo tempo, a periferia precisa entender que, como disse o Rafael numa fala anterior, né, que essa periferia, embora de uma forma subalterna, né, ela é integrada ao centro. Hoje a gente vê um pensamento colonial que às vezes acaba sendo domesticado para colégios, eu brinco com alguns amigos meus, né, colégios de mensalidades altíssimas, onde você vê lá e tem um monte de uma massa de alunos. Isso não é ruim, tá? Isso já é um sintoma de que a luta está avançando na sociedade. Mas você vai num colégio onde a mensalidade é que a moça que está aqui servindo o bar não consegue botar o filho dela. Entendeu? Então, esse debate socioeconômico é importante para que a gente não caia numa espécie de fetichização do conhecimento tradicional que é produzido a partir da periferia. Então, eu insisto nesse ponto, né? A gente precisa enxergar esse gorro na sua multidimensionalidade, esse gorro de Exu, né? Na sua multidimensionalidade, né? E muitas vezes as lutas fratricidas que a gente vê nas redes sociais, de egos enormes, gigantescos, Nego Bispo é fundamental. Mas algumas críticas são fundamentais também. A gente não pode deixar ser capturado por esse sistema de uma espécie de colonialidade do poder que está posta, né? Ninguém está fora disso. O subúrbio não é excluído. Ele é um excluído que faz parte desse sistema. Então, se a gente perder essa dimensão, a gente também tende a perder o gume da crítica, né? É uma tarefa muito difícil, mas a gente não pode... eu acho que, na verdade, os debates que a gente vê ali, muitas vezes, é um debate que a gente perde o centro da luta, né? Que é justamente empoderar e tornar agentes do conhecimento, agentes de formulação, essa imensa maioria da população, né, suburbana, e falando de subúrbio enquanto subúrbio carioca, mas os subúrbios do mundo, né, que estão historicamente excluídos, né? A gente não olhar para isso é uma forma da gente ceder uma mistificação, uma mercantilização daquilo que, uma domesticação daquilo que é por si mesmo subversivo e revolucionário. O senhor não acha que a gente perde muita força no subúrbio? Por falta de contextos, por falta de respeito, por falta de entendimento do que é o subúrbio. O senhor não acha que a gente perde? Eu sou um cara otimista e eu acho que a gente tem que se mover no campo do otimismo. É uma interpretação, obviamente, que vai partir da minha ótica, mas eu acho assim... Eu acho interessante perceber, e eu percebo isso quando eu estudo a história do subúrbio, que publicações sobre o subúrbio têm aumentado muito significativamente, que coletivos suburbanos têm aumentado muito significativamente, que mesas para falar de subúrbio... Gente, eu vou pegar um recorte muito curto, tá? Antes dos anos 60, existia um livro, único livro, que trazia o conceito carioca de subúrbio, chamava Rio de Janeiro, Cidade e Região, da Maria Terezinha Segada Soares, que era uma geógrafa, que trouxe então, isso que eu ia falar, era voltado para geografia até. Era voltado para geografia. A partir dos anos 80, essa publicação começou a crescer com uma força. Os trabalhos do Maurício de Abreu, Periferia de Ontem, os trabalhos do professor Robert Peckman, os trabalhos do Joaquim Justino Moura dos Santos. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, eu não consegui comprar todos os livros cujo título envolve subúrbios que foram vendidos no ano passado. Posso dizer para vocês que eu tenho hoje, na minha biblioteca, mais de 50 exemplares de livros sobre subúrbio e eu não tenho todos os livros que eu gostaria. Não tenho nem um terço deles. Então eu posso dizer que a gente está vivendo um momento de muita profusão
em vários campos de identidade, de reconhecimento, de luta sobre subúrbios. Agora, é óbvio que esse processo de 20 anos para cá que eu tenho visto ainda é muito pouco em comparação a séculos de segregação, de exclusão, né? Gente, vamos lembrar uma coisa muito basal. A abolição, suposta abolição da escravidão, tem menos de 140 anos de história, que não é nada. São 3 gerações. Provavelmente eu não alcancei, meu pai não alcançou, mas certamente depois do meu avô, meu bisavô, ele alcançou isso. Então é algo tão dado, é tão perceptível, que a gente consegue visualizar isso de uma forma muito latente na história. A ideia de Você dá aula hoje, né? Sim, sim. A história de que o negro ainda não... Gente, não precisa ir muito longe, não, cara. A gente pega o livro de heróis da pátria e a gente vai ver que nomes fundamentais para a nossa negritude foram sendo colocados de 2024 para cá. Então eu estou dizendo que ainda é um projeto de disputa. A história, ela não é uma tábula rasa. A história, ela é uma disputa de narrativas e cada um quer impor uma narrativa oficial. E é óbvio que se a gente não consegue construir essa narrativa de forma democrática, a gente vai continuar sendo, né, solapado por uma história dita oficial. Então eu concordo com você. A gente ainda vive num subúrbio que conhece pouco a sua história e que nos divide em função disso. Quer ver uma coisa interessante? Eu fui ontem... A minha pergunta crucial, na verdade, era até maior do que essa que eu fiz para o professor Fabrício. Porque a minha pergunta, na verdade, era o seguinte: aonde nós estamos no subúrbio? Mas só para concluir isso e, de repente, tentar responder isso, que é algo que eu não sei se é possível, mas só para dizer, eu fui numa editora ontem que queria me encomendar um livro sobre subúrbio. E essa editora tinha lançado um livro importantíssimo na Bienal de 2024, chamado Encruzilhadas Suburbanas, até indico. E ela falou para mim: você sabia que esse livro, ele é muito mais vendido na Zona Sul do que no próprio subúrbio? E eu fiquei assim, tá falando sério? Ela falou: sério. E aí eu vou falar pra você, você acredita que eu sou muitas vezes chamado para falar com mais público sobre subúrbio na Zona Sul do que na Zona Norte? Vou dar um último exemplo. O Evan da Belle Époque estava aqui até pouco tempo. E ele faz uma festa literária, ele faz um evento, o aniversário da Belle ia ser agora, não foi por causa da chuva. E eu já fui em eventos fodas lá, que eu posso contar na mão quantas pessoas tinham. E por que a pessoa... Por que a gente ainda tem aquela lógica de que você se desloca para um bloco que está no circuito dos blocos da Preta Gil na Zona Sul e não vai dar uma moral, entendeu, por loucura suburbana? Então, loucura quebra um pouco essa perspectiva. Mas, Mas o que eu quero dizer é que, assim, essa briga ainda está aqui dentro do subúrbio e essa briga passa por nós. Porque eu também vou ser sincero, quantos de nós fazemos ou nos esforçamos para que isso seja uma prática? Vou te falar que eu, quanto historiador, educador, estou devendo muito. Porque eu tinha projetos de escrever livros sobre a história dos bairros e passar nas escolas da rede pública para divulgar esses livros. Hoje, um aluno da rede pública sabe muito mais da unificação da Alemanha e da Itália do que ele sabe da formação do bairro dele. Porque isso vai ser cobrado no Enem e o outro não vai ser. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma crítica grande, mas uma crítica com cuidado, porque a gente tem avançado, a gente tem dezenas de coletivos suburbanos. Pô, a gente está do lado do 100% suburbano, né? A gente, vai ter um evento que o Kim mandou para mim, do Suburbagem, né, na Arena João Bosco, daqui no final do mês. E a gente tem eventos pra cacete falando sobre subúrbio, que a gente tem que colar junto. Então, enquanto a gente não divulgar, não somar, a gente não tem uma agenda que paute a cultura suburbana, uma agenda unificada. A gente não tem livros que contam a história do subúrbio. Eu não conheço nenhum livro sobre a história do Encantado, que é o bairro que eu nasci, fui criado, que meu pai nasceu, fui criado, que meu avô nasceu, fui criado. Então a gente ainda tem uma jornada muito grande para percorrer, mas eu acho que a gente está percorrendo. Eu acho que a gente está se conhecendo. O evento de hoje é um exemplo disso para mim. É um bom exemplo sobre isso. Eu acho que é válido pra caralho. Porque assim, eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas, historiadores, de pessoas que vivenciaram esse momento, todo o momento da história suburbana e que possa falar sobre ela. Eu acho que a gente precisa disso. A gente é muito mal comparado. Eu morava na Ilha do Governador alguns anos atrás, eu nasci praticamente ali dentro,
E a Ilha do Governador, ela tá boiando no meio do Atlântico, do mar, da Baía de Guanabara, ela tá boiando no meio de tudo. Porque você não tem um olhar para a Ilha do Governador como você tem para o subúrbio. Eu moro na Penha, sei lá, 20 anos, e eu tenho um olhar para a Penha muito maior, eu tenho um olhar para a Olaria muito maior, para Ramos muito maior, para Brasipina muito maior. Escrevi artigos na faculdade de história sobre Brasipina. Eu nunca escrevi sobre a Ilha do Governador. Porque a gente desconhece tudo. A ilha não é centro, né? A ilha é subúrbio também, né? Exatamente. O subúrbio praieiro. Exatamente. E a gente tem uma história, muito peculiar com a Ilha do Governador, que envolve o nosso império, e envolve até a nossa colônia também. A fundação da cidade, né? Sim. O Araribóia saiu de lá. Exatamente. Existe uma coisa interessante que o Rafael falou aqui, que eu vou fazer uma dialética com o que eu falei antes, que é o seguinte... Só vou no banheiro rapidinho, Vai lá. continua aí. Existe, Só não esquece de lavar a mão, hein, porra. Lavar a mão, existe um centro político, ideológico, teórico, e a gente... Deixa o microfone, pô. Deixa o microfone. Fala aí. Esse centro existe, ele é real, né? Existe um centro de produção de conhecimento. Então, quando a gente vem da periferia para o centro, Sim. a gente precisa tomar um cuidado, porque a tendência, eu costumo falar com os amigos meus, ideológico, gravitacional, é que a gente seja cooptado para esse centro. E o Rafael falou, pô, Exatamente. de evento de subúrbio e tal, a maioria do público é da Zona Sul. Se você fizer um evento desse lá na Argumento do Leblon, vai estar lotado. Então, esse cuidado com uma domesticação, uma captação, não que não seja ruim, é muito importante, é um sintoma ideológico, digamos assim, interessante, que no Leblon, em Botafogo, em Ipanema, queiram ouvir de subúrbio o que há 20 anos atrás é impossível. É um sintoma ideológico importante que de 20 anos para cá se tenha uma quantidade imensa de produção sobre isso. A gente não pode mistificar que o centro ainda existe. Sim, mas professor, o senhor não acha, por exemplo, que isso é um pouco de modismo, essa coisa da Zona Sul querer viver esse momento Exatamente, aqui? eu concordo com você 100%. É uma espécie de captação, vou deixar você falar, Rafael, captação e de colonização ao quadrado disso, né? E cooptação também. Cooptação. Cooptação, pode falar, Rafael. Eu também quero ouvir o Wilson, que ele levantou a mão ali, mas eu só quero trazer uma provocação, cara. É muito interessante, a gente pode olhar por várias óticas, tudo, óbvio. Mas eu acho muito interessante que a Feira das Iabás aconteça em frente ao CCBB. Aí eu vou te falar, não, mas deixa eu te falar por quê. Rafael, o cara não vai vir aqui na Praça Paulo da Portela e não é o mesmo evento. Mas eu acho legítimo deixar claro que a ideia de que a Feira das Iabás aconteça apenas na Praça Paulo da Portela, ela é limitadora. E aí agora eu vou chegar onde eu quero. Ela tem que acontecer na Praça da Portela com a mesma infraestrutura, com a mesma exposição midiática que acontece lá. Porque o que a gente vê claramente é que quando está lá, tem uma outra estrutura do que quando está aqui. E aí vou dar um último exemplo com relação a isso. É muito bacana ter show da Lady Gaga em Copacabana. Mas por que a gente não tem um show no Piscinão de Ramos? Ou por que a gente precisa ter um Piscinão de Ramos e não um projeto efetivo de exploração da Baía de Guanabara? Então o que eu quero dizer é que eu acho que a gente pode e deve deixar claro que os eventos suburbanos não estão circunscritos ao subúrbio. Ou porque não Eles devem rodar a cidade como um todo. Ou porque não tem um evento no Piscinão de Ramos com a mesma estrutura, né, do botar o pessoal do fundo de quintal ali. Mas aí vem o outro lado. E aí é um lado que eu acho importante falar. A gente vive numa cidade que ela oficialmente... A gente não pode mais falar em termos de política pública em uma cidade com um único centro. A gente está falando de uma cidade que administrativamente é multicentrada e policêntrica, que é dividida por áreas de subprefeituras, por áreas de planejamento, e que, teoricamente, tem o mesmo orçamento, ou deveriam dividir esse orçamento. Então é importantíssimo que a gente fale que esse evento pode e deve ir a qualquer lugar, mas ele precisa acontecer com a mesma dignidade e com a mesma forma no seu lugar de origem.
tá? Porque eu também tenho um certo receio de um discurso, e eu já conversei uma vez com o próprio Marquinhos de Oswaldo Cruz sobre isso. Eu falei, cara, mas por que levar o trem do samba para outros lugares? Ele falou assim, porque o trem do samba tem que estar onde o samba não é só, né? O trem do samba não é só de Oswaldo Cruz. O samba é um patrimônio material nacional. Ele tem que estar em qualquer lugar. Mas é preciso que ele esteja aqui com o mesmo reconhecimento. Aí eu concordo. Eu brinco às vezes com os amigos meus que Só te existe... interrompendo um segundo, professor. Claro, sim. Professor Rafael, eu acho que o senhor está coberto de razão. Eu acho que é exatamente isso. Eu só queria que o subúrbio conseguisse ter um entendimento do tamanho que isso aqui é. Porque antes disso aqui até ser... mesmo eleitoralmente. Inclusive eleitoralmente. Para Inclusive dialogar isso. com você, tem uma questão que é importante hoje em dia. Se fala muito em apropriação cultural. Eu acho Sim. que é importante que se Sim. fale nisso. Mas eu acho, eu brinco com alguns amigos meus, que mais importante do discutir a apropriação cultural é falar em expropriação cultural. Vou falar nisso. Exatamente. Seguinte, uma cultura Mas eu entendo perfeitamente como eu penso. Exatamente. Que nasce no subúrbio, que nasce, né, entre a massa, que é não branca, de alguma Sim. forma, e que é tirada dessa população que criou historicamente essa cultura e vai para um centro de poder, um centro... Por mais que a gente sabe que hoje em dia é descentrado, em última instância, quem decide ainda tem um centro, ainda existe o centro. Claro que tem. Esse descentramento não é o efetivo concreto e material. A gente sabe. Eu só falei porque a gente sabe que existe, mas a gente não pode defender. Sim, exatamente. Exatamente, Claro, é não isso defendo aí. isso não. É isso então, aí, eu acho que a professor. expropriação, hoje eu brinco com um amigo meu, né? Eu falei, cara, pior do que a apropriação é a expropriação. Você vê uma cultura que foi gerada nas periferias. Mas a gente ainda pode falar em expropriação com muito mais delegação do que a gente falaria de apropriação. Sim, claro. A gente pode falar de expropriação. A apropriação, eu brinco às vezes com um amigo que é até antropólogo, ele é um rapaz ligado ao movimento negro, eu brinco com ele, cara, a apropriação é a própria lógica da cultura. Numa cultura que é hierarquizada em termos de classe e étnico-racialmente, digamos assim, a expropriação é muito mais grave. Porque a apropriação, você pega, por exemplo, o choro. O choro é uma música que tem a base de síncope negra e tal, um diálogo com a música europeia e tal. Mas você vê, os instrumentos são todos europeus. Eles se apropriam e subvertem a lógica musical. Exatamente, são eles A que se apropriam apropriação da é gente. uma lógica cultural Exatamente. universal. Agora, a expropriação é muito perigosa, porque o cara vai lá e consome uma cultura que historicamente, culturalmente, é produzida no subúrbio, nas periferias, e na massa não branca, e isso vira um privilégio de um desenho social que é classista e racista, né? É muito... Também, exatamente com acontece funk, com com funk. samba. Na Zona Sul, exatamente. É exatamente isso, é isso que eu queria dizer. Eu brincava com um amigo meu, eu sempre brinco. Hoje é muito mais fácil chegar numa roda de samba na Zona Sul, ou na Tijuca, ou no centro, e o pessoal conhecer Candeia. E o Candeia é um fruto do subúrbio. E se você chegar no subúrbio, o cara não sabe nem quem é Candeia. O menino Exatamente, é o fruto negro do não sabe nem subúrbio. quem... Nunca ouviu Isso. falar em Candeia. Então, isso é um debate importante manter sob tensão crítica. Por isso que eu brinco que a expropriação cultural é muito mais importante com uma galera que talvez conheça, né, o funk que hoje está na mídia. Conhece a Anitta, mas talvez não conheça MC Marcinho. Exatamente. Nessa geração de hoje. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. existe um processo de expropriação cultural que, para mim, tá, hoje, é muito mais grave do que a apropriação. A apropriação cultural, se a gente pensar radicalmente, filosoficamente, com radicalidade, é a lógica da cultura. O Pixinguinha tocando sax não é o mesmo sax europeu. Exatamente. O Pixinguinha tocando Isso aí trompete não é o mesmo, mesmo sax. entendeu? Ele tem um Não processo é. de apropriação. Nem o banjo é o mesmo. É o mesmo. Nem o banjo é o mesmo. Por aí. Entendeu? Agora, a expropriação é muito mais perigosa. Com Rapaziada, certeza. estamos Professor encaminhando Rafael, aqui para o final. Deixa ali com a... Estamos encaminhando aí para o final. E aí, Acho que tinha vai mais cantar alguém o que quê? queria Vai fazer cantar uma o quê? pergunta. Canta aí, pô. Canta alguma coisa aí. Uma coisa que eu achei interessante dentro do que vocês começaram a falar sobre a expropriação, sobre a cultura que é tirada de um território
elevada para outro, a forma como parece que nós no subúrbio temos uns ciclos que são muito próprios e são locais. Você falou sobre o jongo, por exemplo. A gente hoje vê roda de jongo na Lapa, que era uma que o mestre Darcy fazia. Tem isso, hoje está rolando no Meira, do Afrolage. A gente já consegue ver que tem uma agenda cultural bem identificada na cidade. Mas tem os movimentos que eles têm, eles se fortalecem, em determinado momento eles se enfraquecem e se fortalecem de novo. Um exemplo do que eu tenho vivido, que eu tenho percebido, por exemplo, são as folias de reis. Que aí tem gente que às vezes fala, como eu já ouvi falarem do Caxambu do Salgueiro. Ah, o Caxambu tá morrendo. Ah, o jongo tá morrendo. Ah, a folia de reis é uma cultura que está desaparecendo. E a gente vê que ela não desaparece. Passado fala isso. Isso, ela se movimenta como você falou. Eu tenho percebido isso. A própria questão do funk, que a gente vê agora muitas pessoas fazendo aquele funk das antigas, que é a galera que curtia baile de corredor, que quer ouvir aquelas músicas e que botam para os filhos dizendo, olha, isso aqui é uma época que é muito difícil você viver hoje. E aí eu vejo que está muito ligado ao que o Rafael falou, né? Dessa questão do movimento. E aí a questão da festa de São Cosme e Damião, as festas de São Jorge, que estão sendo fortalecidas. Vocês não acreditam que o subúrbio seja mais o que a gente fala de um estado de espírito, como a gente fala de ser carioca? Ser suburbano não é um estado de espírito, não é aquilo que a gente pergunta? Como diria o Aldir, o suburbano é o estado de sítio. Falando do tijucano, expandindo para o subúrbio, o suburbano é o estado de sítio. Mas será que não é isso que a gente está vendo hoje? Talvez é que nós hoje temos a possibilidade de mostrar aquilo que nós vivemos. A gente não depende tanto daquela mídia hegemônica para mostrar o que a gente vive, quais são as nossas rodas de cultura popular, onde é que está rolando as rolas de hip hop, onde é que está a galera da batalha de rimas. Vocês não acreditam que hoje quem está produzindo isso é quem vive também e aí consegue fazer com que tenha um alcance maior? Então, eu tô caminhando aqui também pro fim, que o papo bom também acaba, assim como a cerveja. Não tô falando que acabou não, mas só pra você saber. Então, não, relaxa, não tô pedindo de cerveja não, calma. Só falei, tô virando rótulo. Só falei que papo bom também acaba, mas pra dizer uma parada que eu queria terminar dizendo com relação à questão da apropriação cultural, cara, é muito bom perceber que a gente tem exemplos históricos de que a apropriação cultural sempre existiu e que a gente sempre conseguiu exemplificar a nossa força disso. Cara, pra mim o exemplo mais óbvio, mais senso comum e que a gente tem que olhar é a história do samba. Cara, não é muito longe lembrar que em 1890 existia o artigo vadiagem, não é muito longe isso. E não é muito longe lembrar que o terreiro da Tia Seata, o terreirão, foi retirado dali e foi expulso por uma certa urbanidade que proibia e que via o samba como marginal. E não é à toa perceber que essa geografia do samba se estabeleceu pelo subúrbio e que as principais escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, começando com o Largo do Estácio, com a Deixa Falar, e indo para... Vira o rótulo. E indo para, né, a Portela, indo para o Império, indo para, né, sei lá, para a própria Tijuca, para Unidos da Tijuca. Todas essas escolas têm uma forte adesão popular, proletária. E olha como é forte perceber isso. Essa mesma mão que expulsou, essa mão branca colonial no passado, o samba dali, construiu em 35 a volta desse processo. Reconheceu a força do terreiro do Zeca Spinguela, de 32 lá, para fazer a escolha, né, dos sambas, reconheceu a força disso e trouxe para uma avenida que tinha um nome do presidente da nova república. Uma coisa interessante, só para fazer uma intervenção, né? Você citou aqui a Bossa Nova, o próprio João Gilberto, ele falava, o Ney Lopes fala que Bossa Nova é samba, e é samba. O próprio João Gilberto morreu dizendo que ele não fazia Bossa Nova, ele recusava esse rótulo, era samba. Ele aprendeu aquela síncope típica da Bossa Nova, ele dizia, com o Geraldo Pereira. E ele foi um dos caras que mais gravou o Geraldo Pereira. Então, existe uma absorção disso, dessa cultura que se torna dominante e hegemônica, e até exportada,
né, que tem uma espécie de processo de branquização ou digitalização dessa cultura. Só que o próprio João Gilberto, que é considerado o ícone da bossa nova, batido do violão, tudo aquilo, o canto, ele falava isso. Que o que eu faço, ele morreu dizendo, o que eu faço é samba. E quando a gente vai hoje para Marquês de Sapucaí, por todas as críticas que a gente tenha, a gente tem que entender que aquilo ali é aquele samba que supostamente foi expulso, voltando para o lugar que era dele, e que só pode ser feito pela mão daqueles ancestrais que no passado reivindicaram o seu espaço de volta. Ah, Rafael, mas ainda pouco. Eu não acho tão pouco que uma palavra com a força, né, de sembe, como Ney Lopes e o Simas falam no Dicionário Social da História do Samba, que remonta à ideia de umbigada, de ancestralidade, ainda exista hoje. Eu não acho pouco que a gente tenha né, em frente ao sambódromo, numa homenagem fundamental, né, ao Zumbi dos Palmares e ao movimento negro. Eu não acho pouco que a gente chame, né, o terreirão, e reconheça que ali tem do lado a Escola Tia Seá, tem o terreirão, que era o terreiro onde, né, se encontravam as mães de santo e se possibilitavam que João da Baiana, Pixinguinha, Donga e todos os 8 batutas, como vários outros nomes, se encontrassem. O que eu estou querendo dizer, a gente precisa muito mais do que isso, mas a gente naturalmente conquistou muita coisa. A Dorina, ela criou um grupo chamado Suburbanistas em 95, esse grupo está completando quase 40 anos, e ela, Mauro Diniz e o Luiz Carlos da Vila, tem uma música para mim que é muito simbólica, que é A gente é do subúrbio com muito orgulho e vive feliz. Para falar a verdade, com sinceridade, é a nossa raiz. É a herança dos nossos quintais. É o embalo de 1000 carnavais que tem a velha guarda como guardiã dos nossos ideais. Os ideais que ela está falando são os ideais de reconhecer a potencialidade suburbana. E de reconhecer que essa história, quando entra aqui, ela é ressignificada sim. Eu sempre falo isso, a pipa não foi inventada no subúrbio. Existem relatos da pipa usada, né, para as culturas orientais, mongóis, chinesas, há mais de 2000 anos atrás. Existe relato de culturas polinésias que usavam a pipa para pescar, né, de forma milenar. Mas quando essa pipa entra aqui, ela se torna um outro elemento. Quando você vê um documentário de um parceiro chamado Os Pipeiros de Água Santa, e ele vai falar sobre a envergadura do cabresto, quando ele vai falar sobre o tipo de rabiola que se faz, ele está falando sobre a história local, sobre a importância daqueles que ali produziram seu chão, sua identidade, sua territorialidade. Isso é muito. Isso é coisa pra caralho numa história que sempre negligenciou e que sempre tentou excluir a história das pessoas comuns dos relatos da história oficial. Então eu acho que a gente precisa também ter calma de entender que essa luta se dá todo dia, cotidianamente. Exatamente. A própria exemplo da festa da Penha, né? Que era uma festa que era oficial, porém você tinha ali uma massa popular que subvertia isso, né? A festa da Penha, da matriz da Penha é uma coisa, mas ela está organicamente ligada àquela massa de negros que tornava aquilo uma outra coisa, né? E isso é importante entender. Se existe, por exemplo, na Umbanda, um processo, né, de higienização, entre aspas, né, de branquização das referências, existe um processo também contrário, onde a gente entende esses sujeitos como agentes e que negrificam, digamos assim, as referências cristãs. E é importante a gente entender isso, porque às vezes tem uma crítica que apaga esses sujeitos, né? Agora vai ter na Estácio de Sá que foi agora o Tancredo, Tata Tancredo, que é uma figura desse processo. Agora eu entendi o enredo. Entendeu? Que você tem um processo que é o contrário também. A gente precisa entender isso e aí entra naquele debate que o rapaz perguntou aqui do decolonial, do contracolonial, anticolonial, como a gente quiser chamar, né? Que pegam essas referências da cultura dominante e subvertem elas também. Se a gente não entender esse processo, a gente não entende essas figuras como sujeitos também do processo histórico. Eles não são só sujeitos passivos, mas são sujeitos ativos isso é importante demais. Rapaziada, esse foi mais um Filosofia de Boteco. Estamos encaminhando aqui para o nosso final. Obrigado.
Vou pedir para o Rafael e para o Fabrício só fazer um apanhado final aqui. Agradecer ao Reginaldo, agradecer ao pessoal que está aí no bar ouvindo a gente, batendo um papo. E a gente está aqui de volta agora, no dia 30, com um papo sobre futebol latino-americano e africano, às 16 horas. Aí eu vou passar a palavra aqui para o Fabrício, depois para o Rafael, para a gente encerrar. Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Eu acho esse debate muito importante, né? Porque a gente traz assim para a rua, né? Debates que muitas vezes ficam ali reféns da academia, das redes sociais. Eu acho isso absolutamente fundamental, a gente ocupar os territórios a partir dos quais a gente fala, vive a existência cotidiana, e isso é absolutamente político, né? Sobretudo em territórios que tradicionalmente, né, acabam ficando reféns de um certo centro ideológico de poder. Então a gente tem que estar cotidianamente ocupando esses territórios, né, produzindo discurso a partir desses territórios. Isso é absolutamente incontornável. Galera, agradecer muito pela troca, pela aprendizagem. Dizer que o lugar, né, do conhecimento é a rua. A rua, né, que é a palavra que vem do latim de ruga, da marca, aquilo que imprime ao longo do tempo o conhecimento. O próprio Milton Santos tem um conceito que ele chama de rugosidade. A importância de ler essas marcas, de entender, interpretar o que historicamente foi deixado pra gente. E eu acho sempre muito bacana entender que a rua é, por excelência, o lugar da disputa da cidade. Não à toa a palavra malandro vem do latim de mauandro, aquele que anda torto, que não anda pelo caminho certo que se impõe na rua. Então a gente, por mais malandragem, por mais conhecimento popular, por mais, né, papo de filosofia de boteco, né, por mais trocas, para que a gente tenha cada vez mais uma cidade, né, que possa se reconhecer nela e que possa, né, se unificar para lutar por ela. Eu acho que é por aí. Eu brinco com essa ideia, né, falando no debate decolonial, do marxismo acadêmico, né, pensando o Benjamin, né, que o malandro é o flaner que ginga, né? Foi? É isso aí, galera. Rafael, queria falar mais alguma coisa? Não, só ia falar, muito bom. Isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto.